a gente pensa em Freud, normalmente a primeira coisa que vem à cabeça é o inconsciente. Acertei? E não tem outra obra que a gente possa falar que represente isso tanto quanto a interpretação dos sonhos de 1900, né, que é um marco da psicanálise. E nesse vídeo, né, então, eu gostaria de estudar essa obra com vocês, porque eu acho ela muito interessante, fascinante, né, trouxe as ideias, assim, principais, assim, a fundamentação da psicanálise, eu sinto que está aqui. Então, vamos lá comigo? Bom, primeiro eu queria fazer uma observação que nesse livro Freud fez algumas edições. E nos comentários que ele faz das edições, ele fala assim como ele ficou frustrado porque os amigos dele, os colegas da ciência, da psiquiatria, não estavam dando importância para essa produção que ele fez tão minuciosa. Esse livro ele rompeu, né, com o pensamento da época, trazendo essa ideia de que os sonhos são realizações de desejos, então não eram mais alterações da consciência apenas ou coisas assim. Ele começa, inclusive, o livro com uma grande fundamentação teórica, assim, ele revê tudo que existe, tudo que ele pôde, né, encontrar que se falava sobre sonhos na época, ele olhou para tudo isso e colocou aqui no livro. Então, se você pegar para ler, tem uma grande parte aqui, uma primeira parte, que é só a fundamentação do Freud, assim, do que existia até então, para só depois ele começar a colocar as suas ideias ali em jogo, né? Então, o Freud, com a sua experiência na clínica, começou a notar que nos sonhos parecia que existia uma motivação assim específica para que eles fossem formados. E ele vai concluindo que essa motivação teria a ver com um desejo inconsciente. Ele dá vários exemplos. Gente, nesse livro, Freud é bem. Ele enche de exemplos, de explicações, porque ele está querendo realmente provar um ponto aqui. Então ele traz, por exemplo, os sonhos de crianças, que ele fala que nos sonhos das crianças os sonhos são mais nítidos, assim, os desejos são mais fáceis de serem visualizados, por exemplo. A criança queria um sorvete durante o passeio, durante o dia, e ela não pôde ter, né? Os pais não deram, ou aconteceu alguma coisa que ela não pôde ter. E aí, à noite, ela sonha que está chupando um sorvete. Então, aí tem uma realização de sonho bem nítida. De sonho, não, de desejo. Bem nítida. Porém, também existem formas mais elaboradas de realização de desejo, que tem a ver com uma censura que já foi colocada ali, porque nem sempre o desejo vai ser algo que vai causar apenas prazer, né? Então, ou pode ser um desejo que é proibido. E, por exemplo, uma mulher que sonha que o sobrinho faleceu. E aí, né, o pensamento mais rápido seria: ela deseja que o sobrinho morra? Não. Quando se faz a análise, ela estava desejando que o sobrinho falecesse, porque no fundo ela queria ver o ex-marido. Seria a única forma dela ver essa pessoa, esse amado, de novo, num velório. Então veja, né, muito curioso. Quanto mais rigorosa for a atuação da censura, mais elaborado será o disfarce do sonho. Então o sonho ele vai ser a realização disfarçada de um desejo suprimido, reprimido. O Freud também ele explora assim outros modos que podem motivar um sonho, né? Ele vai dizer que, por exemplo, quando você está dormindo e você está com sede e você sente que você está querendo água no teu sonho, você sente uma reação no teu corpo, então tem algo orgânico influenciando o teu corpo, né? E tá entrando essa ideia ali no teu sonho de alguma maneira. Ou, por exemplo, quando a gente escuta o despertador e em vez de acordar, a música do despertador vai entrando no sonho. Então, todas essas coisas são coisas que o Freud explora nesse livro também, que ele vai falar. Mas ele vai dizer que o sonho, ele vai se utilizar dessas coisas, das nossas vivências, das coisas que a gente viveu recentemente e tudo mais, ele vai se elaborar a partir de um desejo. Então, essas coisas vão ser recursos que o sonho vai utilizar para realizar esses desejos.
Então, tudo isso pode ser um conteúdo utilizado para que o desejo seja disfarçado. Além disso, um desejo que a consciência se opõe, ele não vai poder aparecer tão simples assim, como esse exemplo que eu dei aí da mulher, né? Vai existir uma repressão, uma inibição em cima dele. Então vai ter ali algumas forças agindo, né? Porque acaba que causaria muito mal-estar a gente entrar em contato com aquilo. Então, esse conteúdo vem disfarçado. E a angústia, ela vai aparecer quando algo desse desejo que é inconcebível for realizado, for satisfeito de alguma maneira. Então, esse conteúdo, ele quer se manifestar, mas tem uma censura ali segurando. Tem o conteúdo latente, tem a ver com esse conteúdo que é do desejo e tal, desse conteúdo mais inconsciente que tá ali, versus o conteúdo manifesto, que é o que se apresenta ali no sonho. E o Freud também vai dar um exemplo, eu acho importante trazer exemplos aqui que fica mais, né, visual a coisa. Ele dá o exemplo de um menino que dorme sempre com a mãe quando o pai viaja. E esse menino, quando o pai está em casa, ele acaba desejando que o pai morra. Só que daí, quando você vai entender o que ele está desejando de fato, ele na verdade queria apenas que o pai sumisse, que o pai não estivesse ali para que ele pudesse dormir com a mãe. Só que esse desejo acaba vira algo inconcebível, vira uma coisa que o menino vai se sentir culpado, por exemplo. Ele não vai conseguir entrar em contato com esse conteúdo e isso pode inclusive gerar sintomas, gerar várias coisas que no fundo era um mal-entendido, né? Na verdade, a única forma que ele sabia que as pessoas sumiam era através da morte. Então ele sabia que o avô tinha sumido porque tinha morrido. Então, isso não quer dizer que ele não tinha afeto pelo pai, né? Veja como a gente acaba fazendo alguns mal entendidos e isso vira, às vezes, um emaranhado depois, que a gente vai desfazendo na análise. E por ser um desejo proibido, muito provavelmente no sonho desse menino, isso vai aparecer com outro representante. Porém, vai vir, né, com os afetos relacionados ao conteúdo original. Além disso, Freud vai dizer e é até curioso, que os sonhos eles não se manifestam assim de maneira que é isso ou aquilo. Há ali uma condensação, né? Sabe aqueles sonhos tipo, eu sonhei com meu pai, mas quando eu vi não era bem meu pai, era meu namorado, ou as coisas vão se misturando. Eu sonhei com você, mas daí não era você, era fulana e eu estava numa casa que era minha casa, mas aí não era minha casa, era outra coisa. Então ele vai dizer que os objetos e as coisas acabam se misturando. Esse conteúdo que é sonhado, ele contém representações da realidade, mas também o conteúdo ali que o sonhador deseja. Então isso também vai estar presente. E olha só que interessante. O Freud também vai dizer que existe uma transformação verbal dos pensamentos, de maneira semelhante ao trabalho de um poeta, e que os melhores poemas vão ser aqueles que a gente não consegue perceber a intenção da rima. E ele vai associar isso ao trabalho do sonho também. Ele diz que como a expressão verbal ela é ambígua, ela vai permitir a expressão de mais de um pensamento onírico. E o jogo de palavras ele vai ser aproveitado no sonho. Veja, gente, isso são coisas que estão lá no Freud, né? Parece meio lacaniano. E até por isso eu vou trazer uma citação aqui para vocês. Bom, peguei aqui o livro e o Freud vai dizer assim: não devemos nos surpreender com o papel que cabe à palavra na formação do sonho. A palavra, como ponto nodal das representações múltiplas, é como que predestinada à ambiguidade. E as neuroses, ideias obsessivas, fobias, aproveitam de modo tão desinibido quanto o sonho as vantagens que as palavras oferecem para a condensação e o disfarce. É tão legal, né, ver essas coisas que a gente vê que o Lacan é realmente freudiano, né? E tá tudo ali, tem muita coisa que já estava ali no Freud. Além disso, o Freud também vai dizer que
que a gente não pode subestimar a importância dos símbolos no sonho. Porém, que a gente não pode se limitar com a interpretação dos sonhos pelos símbolos. Também por essa questão das palavras e tal. Porque ele vai dizer que muito do que aparece no sonho tem a ver com as vivências do próprio sonhador, né? Por exemplo, uma vez eu sonhei que tinha uma mão assim flutuando e que eu estava tentando pegar e tal. E eu associei isso àquele ditado, né? De, me dá uma mão. Não sei se é bem um ditado. Mas assim, aquilo que a gente diz, né? Me dá uma mãozinha, me dá uma mão, como pedir ajuda, precisar de ajuda. Isso aconteceu porque eu escuto isso na minha cultura, à minha volta. Então, os símbolos, eles não seriam universais porque dependem da onde que o sujeito vive. Então, depende da nossa cultura, do que a gente escuta, o que a gente faz com aquilo. Então, eles não seriam universais. Então, ele vai falar que a gente não pode abandonar a técnica de associação livre do próprio sonhador associar sobre o que aquelas coisas significam, remetem a ele. Isso é muito importante. E até o Freud comete assim um deslize, eu diria, que ele coloca, tem alguns símbolos que sempre significam tal coisa ou tal coisa, né? Hoje a gente entende que não, assim. E ele mesmo diz, né, para a gente se atentar a isso, para a gente não deixar de lado as associações do sonhador. Outra coisa que o Freud vai dizer em relação à linguagem, às palavras, é que os sons das palavras também são importantes. Olha só o que ele fala. A linguagem tornou bastante fácil para o sonho a representação dos pensamentos, pois dispõe de palavras que originalmente possuíam um sentido plástico, concreto, e hoje são usadas com um significado empalidecido, abstrato. O sonho só precisa devolver a essas palavras seu antigo significado pleno, ou retroceder um pouco na mudança de sentido que sofreram. Olha só, é isso que eu falei da mão, né? Uma mão voando ali, o que é isso? Então, o sonho, a gente precisa questionar esses atributos que ele utiliza, né? Essa mão, por exemplo, que eu citei, o que aquilo está significando? Voltar para o significado pleno, né, original, entender o que foi atribuído a esse objeto, esses recursos que o sonho está utilizando para mandar uma mensagem, né, que o Freud vai dizer que o sonho é uma mensagem. E outra coisa que é curiosa é que o Freud vai dizer que as coisas que a gente escuta, que a gente fala no sonho, são apenas coisas que a gente já ouviu ou já falou, que não tem conteúdo novo assim no sonho. Eu acho isso muito curioso. Na verdade, assim, gente, tem muita coisa curiosa assim nesse livro. Ele é muito interessante. É uma leitura densa, né? Bastante coisa. Eu li ele em grupo e vale a pena fazer isso. Mas tem muita coisa, tem muito conteúdo aqui. Enfim. O Freud também vai dizer que os afetos que a gente vivencia no sonho, eles são reais. Eles não são inferiores aos afetos que a gente sente em vigília. Ainda que às vezes a gente sonhe com alguma coisa que o afeto parece que está deslocado. Então, às vezes a gente sonha com o negócio e fala, nossa, eu deveria ter me assustado com isso no sonho, mas no sonho eu achei normal, no sonho eu não me espantei. Ou, nossa, eu deveria ter ficado feliz com isso no sonho, mas eu não fiquei, que estranho. E aí o Freud vai dizer que isso acontece porque os conteúdos, eles são modificados, mas os afetos não. Os afetos são verdadeiros. Então, os conteúdos sofrem deslocamentos e substituições, mas os afetos não. E é através da análise que esse conteúdo poderia ser encontrado, né? Esse conteúdo correto, entre aspas. Então, aquilo que o trabalho do sonho teve tanto trabalho para encobrir, na análise é o que a gente vai revelar, que a gente vai buscar revelar, né? A gente vai descobrir. E é justamente nesse trabalho de interpretação, de escutar o inconsciente, de escutar o desejo ali, que está através do sonho, o Freud vai se deparar com a palavra análise. E ele fala que então ele se vê como analista e que se trata de uma psicanálise.
É bonito ler isso, né? Parece que realmente a psicanálise nascendo através desse livro, né? E ele também vai dizer que as fantasias são muito semelhantes aos sonhos, elas reorganizam o material reprimido, o desejo, e dão um novo conteúdo a ele. Não um conteúdo, mas reúnem isso em um novo conjunto. É feita uma nova. Como se refizesse a frase. É isso que vai acontecer nas fantasias e nos sonhos. E aí o Freud vai dizer uma coisa muito importante, né? É comum a gente que trabalha com isso, de as pessoas quererem contar um sonho, querer que você já fale alguma coisa, né? E o Freud vai dizer assim: olha só, ninguém deve esperar que a interpretação de seus sonhos caia do céu sem esforço próprio. Então a pessoa precisa estar implicada ali, né, para tentar entender o sonho dela. É preciso que o analisante acredite no sonho dele, acredite que aquilo é uma mensagem, que aquilo diz sobre ele, sobre a história dele, para que se possa fazer uma associação, uma análise. Senão, não funciona. E também o Freud diz que não tem necessidade da gente tentar ficar tentando interpretar um sonho todo de uma vez, ou ficar muito em cima daquele conteúdo e tal, porque não vai dar certo, né? Ele até fala, faz uma interpretação ali, segue nas associações naquele dia, depois no outro você toma aquele outro aspecto que você não deu atenção e interpreta esse. Ele fala para ir aos poucos, assim. Porém, entretanto, todavia, há sempre um ponto que fica obscuro, como se houvesse um novelo de pensamentos oníricos que ficassem emaranhados e que não seria possível desemaranhar ou desembaraçar. E ele fala que não necessariamente isso vai contribuir muito para o trabalho ali, mas que sempre tem um pedaço do sonho que vai ficar obscuro. E é isso que ele chama de umbigo do sonho, o ponto que o sonho assenta no desconhecido. Ele ainda vai dizer que o êxito da interpretação vai estar quando as explicações encontram algum amparo. Da mesma maneira, ele compara ali com sintomas histéricos, que vão se resolvendo, que os sintomas vão desaparecendo, eles acham alguma coisa ali, algum amparo. Achei interessante ele utilizar essa palavra. No caso da histeria, os sintomas tendem a desaparecer, né? E até tem uma frase do Bruce Fink no livro dele que eu achei interessante colocar aqui, né? Normalmente eu tento focar apenas na obra que eu estou estudando, mas ele fala assim: no melhor cenário, o objetivo é que as interpretações ressoem nos analisantes, ajudando eles a irem adiante em suas análises, conduzindo à produção de algo novo e também útil. Acho que é uma maneira boa de se entender. A gente também não pode ignorar que a realização de um desejo pode ser também a realização de um temor, né? A gente falou um pouco sobre isso naqueles exemplos que eu trouxe e tal. E por conta disso, eu queria ler mais uma citação aqui para vocês, porque fica bem nítido assim essa coisa do desejo, porque que nem sempre a realização do desejo vai ser prazerosa. Eu vou ler aqui para vocês. Um segundo fator negligenciado pelos leigos, bem mais importante, de alcance mais profundo, é o seguinte: a realização de um desejo deveria certamente resultar em prazer, mas cabe a pergunta: para quem? Naturalmente, para quem tem o desejo. É sabido, no entanto, que o sonhador possui uma relação muito especial com seus desejos. Ele os reprova, censura, em suma, não gosta deles. Assim sendo, sua realização não pode lhe proporcionar prazer, mas apenas o contrário disso. Então, veja, né, o desejo é algo que ele fala bastante nesse livro também. Não é essa coisa do que eu quero, sabe? O desejo ele tem a ver com algo mais íntimo, né? E nem sempre está relacionado com coisas positivas e tal. Muitas vezes ele não é moralmente aceito, né? Ele é proibido,
tem alguma coisa ali que não pode se revelar e que acaba causando, né, essa repressão, isso que a gente censura na gente mesma, acaba trazendo também consequências para nós mesmos, né? Dos nossos sintomas, dos nossos sonhos, enfim, é com isso que a gente vai trabalhar também na análise. Bom, aí vocês já podem ver, né, como esse livro é importante, como ele não fala somente de sonhos, mas sim do inconsciente, das fantasias, dos desejos e tudo mais. E sobre o inconsciente, o Freud fala nesse livro uma coisa que eu achei bem bonita. Ele vai dizer que o inconsciente é a verdadeira realidade psíquica, tão desconhecido para nós, em sua natureza íntima, quanto a realidade do mundo externo, e nos é apresentado de modo tão incompleto pelos dados da consciência, quanto o mundo externo pelas indicações de nossos sentidos. Olha que interessante, né? E aí a gente já vê porque foi tão difícil para o Freud ele provar o ponto dele. Ele tenta muito utilizar da ciência para falar tudo que ele está falando aqui, trazer vários exemplos, trazer a experiência dele na clínica para o conteúdo que ele elabora, né? Porque a psicanálise é isso, a psicanálise ela vem da experiência da clínica. E é claro que ele ia ficar chateado que no começo as pessoas não estavam dando importância para sua obra, né? Mas depois isso, ele foi vendo o que foi acontecendo. Ainda bem que deu tempo dele ver em vida, né? Que, né, tem muitos casos de artistas que ficam famosos depois que falecem, mas enfim. Falei artista, mas também acho que Freud era um grande escritor. E ele ficava chateado, né? E depois ele pôde ver a importância da sua obra, assim, para o mundo, né? Ele mudou o modo que as pessoas enxergam os sonhos. Ninguém pensava o sonho como desejo, como algo que ele trouxe, né? Foi bem revolucionário, assim. Ah, e além disso, ele vai dizer também que ele não considera que os sonhos sejam premonições do futuro. Tem esse detalhe também. Ele vai dizer que a gente vai percebendo as coisas que estão ao nosso redor e que com a nossa experiência do passado, a gente pode, às vezes, prever o futuro. Não exatamente prever, né? Mas a gente consegue ter indícios do que pode acontecer de acordo com a nossa experiência do passado. Então, tem muito mais a ver com o passado. O sonho tem muito mais a ver com as nossas experiências já vividas do que como saber o futuro. Isso não cabe dentro da psicanálise. Bom, gente, eu acho que é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. São as minhas observações sobre essa obra. E se você se interessa por esses assuntos, por psicanálise, te convido a me acompanhar aqui no canal. E também deixem no comentário de vocês aqui embaixo. Vocês costumam lembrar dos sonhos que vocês têm? Ah, tem isso. Freud dizia que a gente sempre sonha, hein? E se puderem, claro, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!